Que mudou? Você falou de uma época que a igreja pregava assim o evangelho e falava tipo, ó, bandido bom é bandido remido, é transformado, convertido. Que mudou tipo para hoje assim que sai essa voz da igreja assim de algumas falas, né? Não dá para generalizar. Do bandido bom é bandido morto, sendo que Jesus falava, né? Hoje mesmo estará comigo no Não, pois é. paraíso. É, O que mudou? A teologia que da aconteceu? prosperidade. O pessoal diz que foi o neopentecostalismo, mas o neopentecostalismo é a expressão popular, é o folk religion da teologia da prosperidade. Foi o neopentecostalismo que trouxe a teologia da prosperidade para o povão. E aí, com R.R. Soares e Macedo, usar a fé, eles trocaram a terminologia do Kenneth Reagan, mas passaram a usar os mesmos princípios de fomento psíquico, de estímulo da fé psíquica. O que tem ali? Tem o estímulo da fé psíquica. Ali tem o estímulo máximo do que a alma, do que a psique pode produzir na sua intensidade, na sua expectação nervosa e neural a respeito dos desejos e dos caprichos. Mesmo quando eles são diferentes de Deus, diferentes de Jesus, eles garantem que se você pedir com essa convicção psíquica e mental, e você repetir isso, deixando o dinheiro, que é a expressão física da sua vibração psíquica, que eles chamam da sua fé em utilização. Se você fizer isso, você vai atingir, você vai alcançar. E se você, no fim de tudo, não alcançar, você vai estar, todavia, se sentindo melhor. Porque você ficou um mês só vibrando positividades, construindo novas sinapses neurais, crendo em coisas impossíveis. Então eles dizem, você não alcançou dessa vez porque você ainda não aprendeu a usar a sua fé, mas continue a usar. Aí é o curso de campanha em campanha, todo dia ensinando a usar a fé. Como Golias, as campanhas, como Davi que matou Golias, como Gideão com os 300, aí vai, como Elias, aí vai, e vão alterando. Os indivíduos do Velho Testamento são sempre do Velho Testamento para ir ensinando. Mas depois de 2, 3 anos, tem uns que já ficaram porque disseram, eu fiz tantos amigos, que aqui é o único lugar que eu tenho amigos. Então, mesmo agora, já não concordando com um bocado de coisa, eles vão ficando por causa da amizade. E os que atingiram alguma coisa, atingiram porque se esforçaram, prosseguiram, perseveraram e entraram naquela estatística de que de cada 100, crendo assim, fazendo assim, 10 vão conseguir. E os 10 que conseguem alimentam a capilaridade dessa pirâmide muito mais. Cada 10 animam 1000. E isso vai em frente, não para. E tem gente que vai saindo, mas ninguém vai nem notando, porque a porta da entrada é larga, é enorme. E a carência humana, quanto mais carência, mais isso cresce. Mas era a teologia da prosperidade fundamentada na confissão positiva e na perspectiva de que se você crer e se você projetar mesmo, se você tiver a imagem do que você deseja, você terá. E aí a estatística entra para alimentar o processo e uma máquina milionária aparece com capacidade de ter programas em todos os lugares, de comprar uma emissora de TV que gastava, há 25 anos atrás, a Universal gastava 70 milhões por mês na Record. Qual é a igreja que tem 70 milhões de dólares para investir por mês?
numa rede de TV para fazer uma rede depois de ter comprado. Eu sei disso porque o Laprovita Vieira, que foi quase uma espécie de pai coisa, do Macedo, que o chamava de Didi, me disse: a gente gasta 70 milhões de dólares por mês para fazer a Universal, fazer a Record crescer. Então era muita grana, meu amigo. Esse esquema que eu te falei, com as demais coisas, porque não é só isso, isso é uma simplificação, tem um monte de engrenagens, de cadeias de retroalimentação, de modo que o Macedo é um gênio do mal, cara. É um case extraordinariamente bem estruturado de organização religiosa, mafiosa, trabalhando dentro de princípios de estímulo de natureza psíquica extrema, atingindo objetivos, como uma vez ele me disse. Eu falei: cara, você fazendo assim escandaliza o mundo inteiro. Nós dois Sim. conversando. Aí ele virou para mim... E começou bem intencionado? Não, ele sempre começou querendo poder mesmo. É uma longa história que eu não vou poder te contar aqui agora, senão isso não termina. Então, lógico. Eu tenho milhões de histórias para contar. Então ele, para mim, me disse, quando eu fiz essa afirmação de que ele escandalizava todo mundo, ele é um cara de matemática, de estatística, ele escreveu, ele falou: se eu tiver, o Brasil tem tantos milhões de habitantes, se eu tiver só 3% de pessoas me dando ouvido, eu tenho tantos milhões de pessoas me dando ouvido. Se dessas eu conseguir fazer com que um número X delas passem por dentro dos meus cultos e deem oferta, eu tenho tantos milhões de dólares. Quem é que tem esses milhões de dólares? Então, desculpa, aí agora respondendo finalmente a sua pergunta. Você perguntou, você falou de Cristo, da cruz, do evangelho que não se prega mais, bandido bom é bandido regenerado. Foi essa filosofia do Macedo que sempre disse: não perca tempo com quem não tem nada para dar a você. Isso faz parte do que ele ensina lá. Não perca tempo, esse é um pessoal que não tem nada para te dar. Quando tem trabalho da Universal lá na cadeia, é porque os crentes vão lá pregar mesmo. Porque são crentes e ninguém segura, mas não é um negócio que valha o investimento piramidal de cima para baixo, porque não tem nada para dar mesmo. No máximo vão para a cadeia também, porque a cadeia pacificada, ou a cadeia gostando dos pregadores da Universal, isso é mensagem para a favela, para o morro, para o movimento, que dá tranquilidade de pregação para esses pastores, por causa é a cadeia que dá ordem para o morro, para a favela. Isso é uma outra engrenagem, muito interessante. E aí, eu falei isso para ele e ele disse: eu terei tantos milhões, quem é que terá tanto? Então, podem se escandalizar à vontade, eu vou fazer tudo que eu sei que esse povo que eu quero alcançar deseja. Aí ele me disse algo famoso, que eu já repeti várias vezes. Ele falou: olha só, você, Caio, você prega com pão, você prega com camarão, você prega com minhoca, você prega com o que você quiser, o seu recurso é enorme, todo mundo te ouve, todo mundo gosta de ti. Aqui na Universal, todo mundo te adora. Todos os meus pastores, todo mundo. Você prega assim, agora eu não. Eu prego com merda. Sabe, eu pego aquele tolete de bosta e eu enfio no meu anzol e eu jogo na lama. Aí vem aquele bagre da lama e pá, mete a boca na bosta e eu puxo. Eu pesco com merda. Essa é a diferença entre nós dois. Você pesca com pão e outras coisas. Eu pesco com merda. É uma declaração que explica tudo, explica muita coisa.
explica essa mudança geral. E mais a teologia da prosperidade se tornou popular com o neopentecostalismo sem esse nome. Quem usa mais um pouco isso é o R.R., que vende os livros do Kenneth Reagan, é mais sofisticado do que o Macedo. O Macedo chegou a me dizer, essa pregação de cruz, de arrependimento, de salvação, de quebrantamento, isso não está com nada, cara. Isso só causa tristeza. Isso aqui dentro está proibido na Universal alguém vir falar de cruz de Jesus. Ele me disse na minha cara, e você até hoje nunca ouviu uma pregação sobre a cruz lá. E quando o Renato Suete, que era o segundo depois dele, e me seguia ocultamente, começou a pregar sobre a cruz, quando o Macedo, depois de ser preso, se refugiou nos Estados Unidos, ele tirou o Renato Suete logo. Ele falou, não, essa mensagem não. E arrancou na mesma hora. E o mudou para a Califórnia. Você chegou a ver o filme dele? Eu vi, sim. Eu não vi totalmente, mas eu posso te dizer que eu vi o bastante. O filme dele todo inventado, cara. Achou? Todo mudado. Todo romanceado, todo... Pinta como um herói, né? Aquilo ali, ele mesmo... Vendo aquilo, ele deve rir por dentro. Porque o papo dele, ele não escreveria aquele filme. Alguém escreveu para ele, criou um Macedo, sem Macedo, né? Mas, enfim, eu sei quem ele é. Sim, perseguido pelos católicos. Sabe que eu sei quem ele é. Nós tivemos várias conversas. Mas o que mudou foi isso, mas não foi só com ele. Houve pregadores, por exemplo, a Valnice Milhomes, naquele tempo, em 86, voltou, fez cursos lá nos Estados Unidos, fez o seminário dessa moçada e voltou para cá, coitadinha, imbuída de divulgar essa teologia da prosperidade, a confissão positiva, a fé rema. Aí um monte de gente entrou nessa de 86 em diante. Gente que não tem nada a ver com o Macedo, nem com o R.R., entraram nessa. Foi isso que corrompeu o que sobrava de sinceridade no anúncio do Evangelho feito pela Igreja Evangélica no Brasil. Isso foi o que acabou com o que tinha sobrado de mensagem da cruz. Ainda havia uma mensagem pregada com muito moralismo, com muita caretice. Mas ainda havia alguma tentativa de remeter para a cruz. Mesmo que sem percepção do significado, do que a cruz carregava, da graça radical de Deus, mesmo sem essas percepções, mas pelo menos tinha uma indicação. Tinha um farol indicativo que se tornou, que acabou, norte, né? E tem uns poucos que ainda pregam, mas pregam sem saber exatamente até onde a cruz vai. E ao saberem, descobririam que ela atravessa tudo, né? Ela atravessa tudo, que tudo é nela, na cruz. A cruz vem antes de tudo. Tem um texto meu que diz isso. A cruz vem antes de tudo. Um velho e antigo texto meu. Deus disse, haja cruz e houve luz. A cruz vem antes da luz. A redenção precede a criação. Antes do dia 1. Isso são coisas que eu venho dizendo desde a minha juventude. Graças a Deus, alguns discípulos meus conseguiram captar